tipo... Tem mais fundo que ação, que Os, loucura, né? os caras, às vezes, tipo assim, o fundo tá indo mal há um ano inteiro. Aí eles trocam uma letra no fundo, aí repagina tudo e o fundo nasce do zero Eles vão de matando o novo. fundo, né? O histórico, porque como o fundo geralmente Faz um capta... rebranding, O né? rebrand do fundo. O fundo geralmente capta quando tá com histórico bom. Aí tá com histórico ruim, o pessoal mata o fundo, cria um novo, ponto, acabou. É isso que ele faz o tempo todo. Tanto é que você tem muito pouco fundo de antes de 2008. Uhum. É Então, verdade. quem quebrou? Não, mas aí já é um critério de seleção, por exemplo, né? Há quanto tempo esse fundo existe? Qual é a Isso. performance de longo prazo dele? E não quer dizer que, nossa, porque o cara performa muito bem lá atrás, ele vai continuar performando muito bem. Mas a pessoa que foi competente durante bastante tempo, provavelmente Sim. vai ser competente por mais tempo, em comparação com o cara que está começando agora. Então, histórico é uma coisa boa. Tem uma outra coisa de fundo também que eu acho interessante. O Gui adora renda fixa, né? E no mercado de renda fixa você tem opções que são muito simples de serem selecionadas. Você quer pegar um CDB de um banco bom, ver rentabilidade, risco de crédito vai ser baixo, mas tem opções mais complicadas. Por exemplo, selecionar um CRA ou uma debenture de uma empresa que ela não está listada em bolsa, como é que você vai ver os dados da empresa para saber o risco que aquilo ali tem? Você só consegue ver a rentabilidade. Então, debenture, a última que eu peguei individualmente foi lá atrás da CEMIG, que é uma empresa de capital aberto. Depois eu entrei num fundo de debenture, as debentures que eu pego estão todas lá. O gestor está selecionando, porque eu acho que esse cara que só vê as debentures o dia inteiro vai saber selecionar melhor do que eu. E aí tem um ponto, eu peguei um fundo com uma vantagem também, porque não paga imposto. Então, tem muitas vantagens selecionando bons fundos no final das contas. Mas entre tudo que você falou, fundo, research ou fazer sozinho, eu acho que a opção é usar os três no final das contas. Eu gosto de ter uma diversificação, igual você tem na Arca. Eu sigo a Arca também. Eu falei pro Thiago, você é muito melhor do que eu em criar nomes, cara. Porque no final quase todo mundo do mercado segue a Arca, pô. Até porque os percentuais variam, né? Então, eu sigo a Arca no final das contas. Você deixa só essa parte, viu, John? É. Eu sigo a Mas Arca. eu sigo. Pô, o Thiago é demais, eu sigo a Arca. Eu só propus uma modificação. Eu falei, cara, eu vou tentar melhorar isso e fazer a barca. Você bota um B de Bitcoin antes. Né? Mas até na Arca ele fala, o Bitcoin está em ativos internacionais. A diversificação que eu gosto é essa entre ativos, entre moedas, né, entre jurisdições, entre países, mas também entre cabeças hoje em dia. Eu acho que essa é uma coisa que o investidor ele demora para aprender. Você aprende a investir antes do que aprende a ser humilde a ponto de sacar que tem muita gente inteligente no mercado que vai ser capaz de fazer aquilo que você pensa que faz muito bem, melhor do que você. Então, se eu pego lá quando eu tinha 25 anos, eu não tinha R$1 na mão de ninguém, era tudo na minha mão. Hoje em dia eu tenho muito mais dinheiro na mão de outras pessoas, que eu entendo que mesmo que hoje eu esteja muito mais presente no mercado financeiro em comparação ao passado, esses caras respiram isso. A vida do gestor é ficar olhando tela o dia inteiro, é falar com a empresa o dia inteiro. Então, se esses caras querem fazer isso e ter uma performance muito boa de longo prazo, eu não me importo em pagar o preço do Lindt para ter um Lindt. Eu me importo em pagar o preço do Lindt para comer o guarda-chuvinha. Aí não, pô. Aí não é uma escolha racional. Aí sim, cara. Agora, se a gente fosse começar a investir em ação agora, Gui, o que seria uma ação? 3 ações aí que o investidor iniciante poderia considerar, ou setores também que ele poderia considerar. Para quem está começando agora, primeiro investimento. Tá, eu acho que quem tá começando agora, né, acho que o Perini sempre fala, né, as coisas que se provaram ao longo do tempo são as coisas que, teoricamente, tem mais chance aí de durarem um pouco mais a partir de hoje. Oi? Oi. E falei. Não. Não, esse é o ETF Lucão -1. Né? Short Lucão. É o efeito Lindt. O jeito Lucão de investir, né? Compre meu livro. Cara, eu acho que demais. pra quem tá entrando e fala, não quero ETF, porque como o Perini falou, pô, aqui no Brasil o ambiente de negócio não é muito legal, então não quero comprar 70 ações que estão lá no Ibovespa, até porque historicamente não entregaram um resultado muito bacana, e eu sinceramente não acho que elas vão entregar um resultado muito bom daqui pra frente nos próximos 5 anos, né? Então, em comparação com outros, tá? Entendi. Como é que eu faço para escolher aqui algumas ações pontuais ou setores pontuais sem correr grandes riscos? Eu acho que, assim, setores que já se provaram ao longo do tempo, né? Quais são os setores fortes que se provaram ao longo do tempo aqui no Brasil? Eu gosto do setor de bancos, né? O setor de bancos é um oligopólio aqui no Brasil, você tem grandes bancos entregando taxas de retorno altíssimas, né? Então, é o setor aí que mais entrega retorno na Bolsa Brasileira, se provou ao longo do tempo, e eu acho, né, que vai continuar se provando ao longo do tempo. Então, eu diria para as pessoas aí, quem está começando, não quero comprar ETF, vai ali nos grandes bancos. Não, mas tem que se comprometer, Gui. Tá, então se for para se comprometer com um grande banco, poderia falar mais de um, tá? Mas Banco do Brasil.
Banco do Brasil. Banco do Brasil. Eu achei que você ia falar um Itaú, cara. Você É. ainda foi num banco que tem uma pimentinha a mais, né? Tem uma Questão de pimentinha a ser mais, estatal. exatamente. É Mas bizarro o PL de Banco do Brasil. é Não, bizarro. e valor patrimonial também. Negócio... É mais barato hoje comprar o Banco do Brasil em bolsa do que criar um do zero. Uhum, exato. É verdade, Que cara. louco. Então- Mas o Lula deu uma mexida no papel lá com aquele comentário que ele fez lá, né? Que vai... O que ele tinha falado mesmo? Ele falou que vai cara? baixar a taxa de juros de empréstimo do Banco do Brasil, mas é o que eu falei, né? Acho que no podcast passado. Próximo mandato, eu vou baixar a taxa de conceder crédito aí do Banco do Brasil. Tudo bem, o mercado inteiro vai estar baixando, então você vai estar ali mais ou menos em linha com o que eu espero, né? Para os próximos anos aí, para os outros grandes bancos. Não acho que... Mas esse é um ponto interessante, né? A gente agora tem um Banco Central independente, com isso assegurado, mas ele vai lá e fala, então o Banco Estatal vai baixar juros porque eu quero. É. É fogo, né? Exato. Então, mas é justamente por isso que o Banco do Brasil fica tão barato em comparação com bancos privados. E o Gui falou de um setor que eu gosto pra caramba, que é o setor bancário, mas se eu for pegar aquilo que eu mais gosto no Brasil, a minha tese do Brasil é inflação e oligopólios. A gente tem uma vocação ótima para isso. Por quê? E até isso mostra porque bolsa diz que relaciona de PIB. O PIB pode estar variando para baixo, para cima. A bolsa ela tende a ser resiliente, mesmo com o PIB caindo. Isso acontece porque temos as maiores e melhores empresas do Brasil lá dentro. E sempre que um político idiota em Brasília quer aprovar uma nova legislação que vai impactar as empresas, as menores são muito mais impactadas em comparação às maiores. Digamos que um político movido por boa intenção e pouco cérebro, ele vai lá e fala, olha, agora as férias do brasileiro tem que ser 60 dias. Ele fala isso. Beleza, né? Todo mundo vai aplaudir o cara, vai ser reeleito até o final da vida dele, sempre se gabando que ele é o cara que cuidou das pessoas que têm 60 dias de férias agora. Isso bate nas empresas. Isso bate num Itaú da vida. Aí o Itaú vê, olha, vamos ter que contratar 10% a mais de pessoas. Eles vão e fazem isso. Isso bate na padaria do seu Manuel, que tem 3 funcionários, e ele faz a mesma conta, o que já é raro, porque somos um país de alta complexidade e baixa educação, mas ele faz a mesma conta e chega à conclusão, preciso contratar 10% a mais de pessoas. Como se contrata 10% de 3 pessoas? Tem 0,3 pessoa por aí solta na rua? Vai ter que contratar mais um. Mais um inteiro. Se contrata mais um inteiro, ele perde margem. 25% da operação. Aí a dele aumenta. padaria dele fica menos lucrativa, enquanto o supermercado, que também fez a conta, tem que contratar mais 10 pessoas inteiras. E consegue fazer isso, porque tem mais margem, tem mais poder. Então a gente é um país que destrói o pequeno, enquanto reforça o grande. Piorou para ele, mas agora ele tem mais mercado. Ele toma conta de um mercado. Então, a tendência no Brasil é isso. Essas empresas que fazem parte de oligopólio ficam cada vez maiores e as menores vão desaparecendo ao longo do tempo. E aí o bancário é um oligopólio, 80% do crédito na mão de 6 instituições. Você pega a parte de telefonia, é Vivo, TIM, né, Claro, e a Oi está sendo desmontada, vai sobrar na mão dos 3. Né? Você pega a parte, por exemplo, de seguradoras. É um grupo de grandes empresas. Né? Não vai ter uma outra surgindo do nada, é muito difícil. Então esses mercados dominados por poucos acabam sendo muito bons para o investidor. Boa reflexão, hein, cara? Boa reflexão. Posso falar mais um agora, então, mais O safe? Perini não falou Nextel, hein? Por favor. Mais safe? Então, Não, eu acho não que deveria existir. muito bacana também no Brasil é o setor de transmissão de energia. Quando a gente fala de energia elétrica, você tem a geração, né? Você tem a transmissão, você tem a distribuidora. Geração, pô, hidrelétrica, pode ser termoelétrica, pode ser o que for. Aqui você fica com um risco muito grande de, pô, chuva, Risco né? hídrico, por exemplo. Risco hídrico, natureza e tudo mais. Então é meio que tem uma volatilidade um pouco maior, risco maior. Até citando esse ponto, junto com a pandemia, a gente teve a pior seca dos últimos 100 anos, por exemplo. Perfeito. Porque desgraça pouco é bobagem. É. Tem que vir tudo de uma vez. Caraca, cara. Foi a maior dos últimos 100 anos? Foi, Sim. e aí o custo de energia foi lá em cima. E agora parece que até foi pouco perto do que aconteceu no mundo, né? Uhum. Porque você olha a Europa agora com o custo de energia deles, né? Descobriram que ESG não quer dizer Environment, Social Governance, quer dizer Europa sem gás. Nada sigla. Exato. E aí você tem o setor de transmissão de energia, que você só contrata aqueles fios que passam nas rodovias e tudo mais para transmitir. Então, se estiver passando muita energia ou pouca energia, isso aí não é problema da transmissora, né? Ela vai lá te fornecer a capacidade de transmitir essa energia. É um contrato, olha, me dá a capacidade aí de eu transmitir tantos quilowatts por mês? Tá. Beleza. Né? E aí é um setor que tem uma receita mais previsível e tudo mais. E a pessoa já pensa, se é um setor mais previsível, que tem pouca oscilação de receita, de custo, de lucro, consequentemente, então é um setor que entrega menos resultado na Bolsa Brasileira? Não. A gente vai ver que é um setor que entrega menos volatilidade, historicamente, com um retorno mais alto. Então é uma das melhores relações risco-retorno E do você mercado de ações arriscaria brasileiro. alguma? Arriscaria alguma aí? Eu gosto da ESA.
Taesa, né? Exato. Taesa pra mim Não é... quer se comprometer, né, Gui? Não, não, eu gosto de Taesa, mas é porque eu prefiro Taesa mesmo, que atua bom. só na transmissão ali. Muito bom. Então, falamos de Taesa, Banco do Brasil.